estática das estruturas. Bora lá? Vamos falar de conceitos fundamentais do método clássico e do princípio dos trabalhos virtuais. Quando a gente fala de conceitos fundamentais necessários para a estática das estruturas, a gente pode via cabeça, né, uma nuvem de palavras, né? São vários termos aí envolvidos, como vínculos, deformações, forças, momentos, rigidez, reações, tensões, etc. Tudo isso está envolvido, né, dentro desse conceito de estática e seus conceitos fundamentais para o entendimento, tá? A gente tem as estruturas isostáticas e hiperestáticas, por exemplo, né? E temos também exemplos de deslocamentos, né, relativos a esforços normais, cortantes, momento fletor e momento torsor, né? Vamos para o método clássico das estruturas lineares, né? Então, o que é uma estrutura? É um conjunto de partículas e sólidos organizados e com geometria definida, que a gente chama de elementos estruturais. Eles estão ligados entre si e ao meio externo, podem receber solicitações externas e transmitir até os pontos onde se encontra vinculado. Então, a gente vai usar modelos estruturais, né, para verificar o comportamento das estruturas que dependem de fenômenos físicos, né, e a gente precisa trabalhar também com hipóteses simplificadoras. O método clássico, também conhecido como teoria da elasticidade linear, em pequenos deslocamentos. É uma abordagem mais simples, né? Trabalha com hipóteses, simplificações e idealizações. Existem algumas condições aqui, né, de contorno e o estabelecimento das hipóteses, principalmente as condições de equilíbrio, compatibilidade entre deslocamento e deformações e condições sobre comportamento de materiais. Com relação à geometria, né, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, treliças, vigas, pórticos, né? E aqui alguns exemplos de solicitações, né? Que esses elementos sofrem os esforços internos e deformações. Mas quanto às solicitações, também a gente tem classificação em norma, né? De solicitações permanentes, variáveis e excepcionais. As permanentes são aquelas, né, comuns à estrutura, como peso próprio, revestimentos, etc. As variáveis, né, são aquelas solicitações como temperatura, vento, etc., que também podem influir na estrutura, e aquelas excepcionais são aquelas que costumam até causar, né, grandes tragédias, né, explosões, sismos, etc. Também devemos nos preocupar com o dimensionamento, né, em função dessas solicitações. E aqui um exemplo de exercício, diagrama de esforços solicitantes, né, feito baseado aqui em uma viga, né, que está apoiada de um lado e engastada do outro, com uma rótula aqui no meio. São feitas as análises aqui do somatório de forças e momentos, né, a questão do equilíbrio, e também o traçado do diagrama de corpo livre e diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante, tá certo? O método das seções, tá? Ele é usado para resolver estruturas treliçadas maiores de forma simples e rápida, envolve um corte na estrutura para avaliar suas forças axiais e usar isso como base para resolver o resto de uma estrutura da treliça, por exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma estrutura a ser analisada com o método das seções. São realizados os cortes e são traçados diagramas de momento fletor, esforço cortante. E chegando finalmente ao princípio dos trabalhos virtuais, é um teorema fundamental, possibilita imposição de condições de equilíbrio e restrição de compatibilidade. Ele é usado para obter deslocamentos e reações de esforços em estruturas isostáticas, auxiliando traçados de linhas de influência, sendo base para a formulação de resolução de estruturas hiperestáticas, né? Dois estados distintos. Ele é composto por um estado de força, onde são analisadas as forças, buscando o equilíbrio, e o estado dos deslocamentos, né? A compatibilidade com as deformações. Tá? Esse é o princípio dos trabalhos virtuais, e aqui, né, com os dois estados. Tá? Esse princípio é baseado no princípio de conservação de energia. Tá? Agora, um exemplo também de viga, né, com o princípio dos trabalhos virtuais, estados de força arbitrado para cálculo de dimensionamento, e os diagramas de momento fletor, esforço cortante, tanto para o deslocamento quanto para forças. Tá? São usadas também tabelas com integrais, né, de produto de duas funções para simplificar